A minha família é composta por umas 5 pessoas. Os meus pais, além deles serem muito rígidos, eles são bastante conservadores. Daqueles mais ríspidos, sabe? Que manda e que não deixa nada, que não pode ir pra lugar nenhum. Quando eu era criança, eu lembro que eu ainda conseguia sair para casa de alguns coleguinhas, porque nós morávamos numa cidade muito pequenininha, todo mundo era amigo, então meu pai sabia com quem eu estava, onde eu estava, e ele acabava permitindo. Mas de acordo com o que eu fui crescendo, essa rigidez começou a ficar cada vez mais forte, né? Eu sempre fui uma menina que amei leitura. Eu desenvolvi o hábito da leitura com os meus 5 anos de idade. Dos meus 5 para os meus 10, eu já tinha hábito de ler livros, sabe? De saber o que eu queria. Eu já queria me formar, eu queria ser dona de uma empresa, eu queria ter o mundo. Eu era uma menina assim que pensava muito em mim, na minha carreira, no meu profissional, coisas do tipo. Eu diria que ali nos meus 10 anos de idade foi uma memória que me marcou muito. O meu professor, ele pediu pra gente fazer um quadro dos sonhos. Eu não sabia o que era isso, ele explicou que era colocar imagens de tudo aquilo que a gente queria para o nosso futuro. E lá eu coloquei que eu queria minha casa, que eu queria o meu carro, que eu queria a minha empresa, minha faculdade, meus negócios. Tinha tudo do mundo empresarial. Coisas que não tinha: filho e casamento. Eram duas coisas que não me enchiam os olhos. Os meus pais, apesar de serem rígidos e conservadores, eles brigavam muito e eu não queria aquilo para minha vida. Eu olhava e falava, não, isso não. E eu posso dizer que a minha adolescência foi bem normal. Eu até conversava com alguns rapazes da minha sala, mas nada demais, sabe? Porque eu só conversava mesmo, mas não saía disso. Meu pai, ele confiscava o meu telefone, eu não tinha permissão de ir para lugar nenhum, da minha escola para casa e da casa para escola, mas para mim isso não era nada demais, eu sempre fui muito eu. Até que chegou os meus 15 anos e eu recebi a oportunidade do meu primeiro emprego. Nossa, como eu amava aquele trabalho. Sério, foi o melhor trabalho que eu tive na minha existência. Eu trabalhava na biblioteca. Então, como o meu sonho era ser advogada e eu trabalhava na biblioteca, tinha um advogado que ele sempre me indicava livros e eu sempre lia bastante. Era silêncio, eu era quietinha, era no meu mundo, sabe? Eu podia me desenvolver naquilo que eu amava. Então, cada vez que passava, eu tinha mais certeza ainda de que era isso que eu queria pra mim. Eu trabalhei nessa biblioteca por 3 anos, então eu entrei lá com os meus 15 e saí de lá com os meus 18. E como era contrato, meu contrato venceu e não tinha como eu continuar trabalhando lá, porque a gente tinha que dar oportunidade para outras pessoas. E todo mundo ficou muito assim, triste porque eu tava saindo, fizeram festa de despedida. Eu lembro que o advogado me deu um livro porque ele sabia que esse era o meu sonho. E não porque era o meu sonho era ser advogada. Meu sonho era fazer faculdade, meu sonho era formar. Eu queria me formar, eu queria ter um diploma. Isso para mim era muito importante. E como eu vivi durante esses 3 anos nesse mundo de biblioteca, no meu mundo, mais fechadinha, mais na minha, coisas do tipo, eu era bem assim, sozinha. Confesso que eu era muito sozinha, eu vivia muito dentro da minha própria bolha, sabe? Quando eu saí desse emprego, eu comecei a procurar outra coisa, né? Com 18 anos, eu comecei a estudar para fazer Enem, fazer faculdade. Eu tentei 3 vezes passar no Enem, eu não consegui nem a bolsa. Para vocês terem uma ideia, eu consegui uma nota de 850 pontos na minha redação do Enem e ainda assim eu não consegui uma bolsa, sabe? Não consegui, não consegui. Mas tudo bem, eu não queria desistir, eu continuei estudando, só que uma coisa que eu sempre quis foi continuar trabalhando. Surgiu uma vaga de emprego no mercado na cidade. Bom, na verdade, eu queria o dinheiro, porque o trabalho realmente não era algo que, ó, mas o meu pai não gostou nada disso. Meu pai sempre me viu como essa mulher que tem potencial de alcançar coisas grandiosas. Eu também sempre acreditei nisso, né? Desde a minha infância. Mas eu tava ligando mesmo pro salário, porque com 18 anos a gente quer começar a ter nossa vida, né? Sem contar que a minha mãe e eu, a gente sempre teve uma relação um pouco complicada, assim, um pouco difícil. A gente brigava por besteira. Então, eu gostava de passar o meu tempo, sabe, trabalhando. Isso me enchia os olhos. Então eu comecei a trabalhar no mercado. Comecei a trabalhar na parte da manhã. Comecei como repositora. Já nos primeiros dias, um rapaz veio conversar comigo, né? Veio conversar comigo, fala bem, eu achei interessante, achei legal, ele me chamou pra sair. Eu fiquei um pouco assim, cheguei em casa, já com 18 anos, eu tinha um relacionamento melhor com meu pai.
Então eu conversei com meu pai, falei, pai, ele quer sair, me conhecer, eu acho que eu vou lá. Eu tava só querendo, talvez, massagear meu ego, não tava gostando dele, mas tudo bem. Fomos ao shopping, meu pai deixou eu no shopping, e aí eu fiquei ali com ele, já não gostei de cara. Porque eu cheguei primeiro e tive que ir lá ficar esperando, e eu odeio ter que ficar esperando as pessoas. Beleza, ele chegou, a gente começou a conversar, e aí ele tinha uns papos meio nada a ver, sabe? Tipo, nada muito interessante, umas coisas. Tava distante, andava meio que na minha frente. Sei, foi meio esquisito. Depois a gente tava na praça de alimentação. E ali na praça de alimentação, teve um momento assim que ele virou e falou: tipo, quer ir lá pra casa? Achei meio estranho, tipo, fazer o quê na casa dele? Não, vamos lá e tal, né? A gente tá aqui, vamos na minha casa. Eu pensei bem, fiquei um pouco assim, se eu ia, se eu não ia, mas aí eu topei, não tava fazendo nada, vou lá conhecer a casa dele. E naquele momento, de imediato, que eu falei que eu ia na casa dele, ele já mudou totalmente a postura dele comigo. Ele já começou a ficar mais romântico, já me pegou assim pela cintura e já me puxou pra perto dele, já pegou na minha mão, uma coisa mais casal, assim. Beleza, saímos do shopping, fomos pra casa dele, chegamos lá na casa dele, eu tava apressada. Sabe aquela coisa de pressa, assim, tipo, ai, medo, meu pai daqui a pouco vai me buscar lá no shopping, tipo, meu pai sabia que eu tava no shopping, sabia que eu tava na casa dele, eu não queria que isso, né, que viesse à tona. Então, ali a gente ficou e eu meio que perdi a minha virgindade ali com ele. Foi uma coisa meio sem graça pra caramba, porque eu não senti muita coisa, eu tava com pressa, eu tava preocupada com ir embora logo, então eu tava tipo, anda, vai, acelera, entende? Então a gente fez e meio que eu voltei pro shopping, meu pai me buscou e beleza. Quando eu cheguei no outro dia no mercado, esse rapaz, ele tava todo, né, amoroso, vinha falar comigo, só que eu não gostava dele, eu não tinha nenhum sentimento por ele. E ele ficava no meu pé. E eu não queria, sabe? Tipo, ai, não queria. Tipo, tá, a gente viveu isso, mas eu não, era só pra realmente massagear meu ego. E acabou que a minha chefe pediu pra eu mudar de turno, porque a menina da tarde saiu e ai, eu achei ótimo. Então, de manhã eu ia pra academia, eu entrava no serviço às 2 da tarde e trabalhava até 11 horas da noite. Quando eu comecei a trabalhar no período da tarde, já teve um outro rapaz que a gente começou a conversar. Na verdade, esse momento foi um momento meio delicado para nossa família. A gente passou por um luto com a minha avó, foi muito delicado. E eu postei nos meus status que eu tinha passado por isso. E aí esse menino veio, respondeu e começou a conversar comigo. Começou a puxar assunto, né? Ele me consolou, foi super educado. E aí eu achei ele legal, achei ele interessante. Ele era um menino que me dava atenção, ele era divertido. Às vezes ele me dava a chave do armário dele e quando eu abria o armário ele deixava às vezes um chocolate, uma coisinha assim. Ele era carinhoso comigo, sabe? E eu tinha uma amizade com ele muito, muito, muito bacana mesmo, sabe? Até que teve um dia que ele teve que ser transferido de supermercado. Ele foi trabalhar em outro mercado e eu fiquei muito triste, porque ali a gente se afastou. Então ele foi pro mercado, eu fiquei. E assim, por mais que a gente quisesse manter a constância, a gente trabalhava juntos, passava o dia inteiro juntos. A gente já não tinha mais isso, porque horário de trabalho é horário de trabalho. Então a gente meio que se afastou, mas mantínhamos ainda contato, nos falávamos. E uma coisa que me irritou é que esse menino do turno da manhã, que ficava enchendo meu saco, ele começou a perguntar quem era esse cara do turno da tarde que eu tava saindo. E eu comecei a perceber que alguém tava me espionando e alguém tava falando da minha vida pra ele. Porque como que ele sabia que eu tava envolvida, sabe? E tipo, às vezes, eu acho que ele até sabia, sei lá. Eu só sei que eu fiquei grilada com essa situação, falei pra ele, não quero, não fala mais comigo, não conversa mais comigo, não quero nada com você e deletei esse primeiro rapaz que eu fiquei da minha existência. Falei, para de falar comigo, não quero falar. Só mantive contato com o rapaz que mudou de turno. Ele até continuava indo lá, de vez em quando me ver, quando ele tinha horário, sabe? Ele passava lá no mercado, era super legal. Mas aquela coisa, né? Até que teve um dia que eu tive meio que uma discussão com a minha mãe, eu cheguei bem abalada em casa, eu tava naquele processo tipo, ai, pegar o meu dinheiro, alugar a minha casa e viver minha vida, e eu cheguei meio chorosa, assim, meio abalada no mercado. E o meu líder virou pra mim e ele perguntou pra mim o que foi, o que estava acontecendo comigo, que eu não tava normal. Naquele momento, quando ele fez essa simples pergunta do que estava acontecendo comigo, sério, eu senti uma coisa tão boa com ele. Comecei a ver que ele era uma pessoa interessante. Na hora, assim, eu comecei a me conectar com ele, sabe? Me conectei e expliquei pra ele que eu tava meio abalada por conta da minha mãe, que eu queria sair de casa, sabe? Que, tipo, que eu não tinha um relacionamento muito bom e ele me aconselhou ali, foi super gentil comigo, super... Nossa, ele foi super legal comigo. E depois dali eu comecei até a olhar ele com outros olhos. Aí teve um dia
que a gente tava lavando as máquinas do mercado. E ele ficou, tipo, fazendo brincadeirinha comigo, que ia me dar uma camiseta do São Paulo, que eu ia torcer pro time dele, tipo essas coisinhas assim, sabe? E eu tava meio que boba, assim, gostando da situação. E o rapaz que tinha mudado do mercado, ele era amigo do líder, inclusive eles iam na casa um do outro. E ele chegou a perceber que tava rolando alguma coisa entre a gente, porque eu e o líder a gente começou a, a sair dali do mercado, a se falar, a se aproximar. E esse amigo, esse cara que, né, que eu tava, veio, chegou e me perguntou se tava rolando alguma coisa entre a gente, e eu falei pra ele que não tava rolando nada. Mas a verdade é que começou a rolar sim, coisas entre eu e o meu líder. A gente começou a sair dali, às escondidas, que a gente não queria que ninguém soubesse, e a gente começou a ficar. Inclusive, teve um dia que ele, tipo, me deu um chupão no pescoço tão forte que quando a minha mãe viu, a minha mãe brigou comigo, minha mãe me xingou de tudo, minha mãe ligou pra ele, minha mãe começou a falar que eu tava envolvendo com homem casado, que esse trem de chupão era coisa de homem casado. E os dois brigaram, virou uma briga entre os dois, uma confusão entre os dois, eu tive que ficar no meio da situação. Nossa, foi muito cansativo. Foi muito ruim, sabe? Tipo, foi chato tudo isso. E eu não tava fazendo nada de errado, nós dois éramos solteiros, a gente tava vivendo a nossa vida, eu já tinha 18 anos, tipo, umas coisas assim. Minha mãe, sério, sempre foi muito complicada. E aí, teve um dia que o meu líder, ele me deu um buquê de rosas, ele comprou aliança, ele me deu um ursinho, e aí ele me pediu em namoro. E eu aceitei. Porque eu realmente estava gostando bastante dele. A gente começou um relacionamento. Inclusive, a gente não estava mais aguentando ficar escondida. A gente queria gritar pro mercado inteiro que a gente tinha um relacionamento, sabe? Aquilo já estava transbordando o meu coração e o coração dele. E o rapaz que eu ficava, que mudou do mercado, eu contei pra ele que eu estava num relacionamento. Ele ficou muito chateado comigo, pediu pra eu nunca mais falar com ele, me bloqueou de tudo e também parou, afastou a amizade dele com o líder, né? Porque eles realmente eram amigos. Foi chato o que aconteceu, mas meio que a gente não tinha, né? Aconteceu, não foi por maldade. Inclusive, eu saí muito abalada no dia que ele me bloqueou, porque eu gostava tanto da amizade dele, que pra mim eu levaria a amizade dele pro resto da vida. Mas é óbvio que ele me amava, né? Tipo, ele me olhava com outros olhos, com um olhar de amor romântico. Eu olhava ele com um olhar mais de amor amigo. Beleza. Esse meu líder, a gente começou a ter um relacionamento, conheci a família dele, ele conheceu minha família, a gente saiu, a gente comeu pizza, a gente se divertiu, as coisas foram ficando mais leves entre a gente, né? Mas uma coisa assim que me pegou bastante foi um dia em que eu estava suspeita de estar grávida. E esse era talvez o pior sonho da minha vida. Porque eu não queria ser mãe. Eu não queria ter uma criança, eu queria estudar, eu queria formar, eu queria tudo isso. Eu estava trabalhando no mercado, eu estava num relacionamento, mas eu ainda tinha os meus sonhos, eu ainda tinha aquela vontade dentro do meu coração. E a gravidez foi muito difícil. Detalhe, eu tinha acabado de passar na faculdade, sabe? E eu lembro que foi tão difícil eu contar isso para os meus pais, tão difícil, que o que é que eu fiz? Meu pai me deixou na faculdade. Quando meu pai me deixou na faculdade, eu peguei, escrevi um texto e contei pra eles sobre a gravidez, porque eu não queria estar perto, porque eu não queria ouvir berro, grito, xingamento, desmerecimento, desprezo, nada. E foi um baque, assim, nossa, minha mãe ficou muito brava, todo mundo ficou bravo, meio que eu tive que sair de casa, fiquei na casa do meu namorado, meio que a gente decidiu que ia morar junto, o que a gente ia fazer, mas ele ficou o tempo inteiro do meu lado. Ele o tempo inteiro me apoiou, sabe? Teve comigo, teve do meu lado, não me abandonou, teve ali, sabe? E já com a minha família foi muito difícil, foi muito complicado. Só que aí teve um dia que meio que a mãe a minha sogra, a mãe do meu namorado, ela veio pra ficar na nossa casa, pra me ajudar, pra coisas do tipo. E aí a gente saiu todo mundo, nós fomos na pizzaria, né, juntou os meus irmãos, os meus pais, eu. E aquele clima pesado, ruim, de rejeição, de desprezo que eu tinha passado, tava, né, a gente até riu ali, a gente brincou, foi um momento de paz, sabe? Foi um momento de paz necessário, foi um momento de paz e um momento bem necessário. Então, a gente acabou conseguindo se organizar, né? O clima não ficou dos melhores, mas ali agora eu já estava tendo minha sogra, que estava ajudando com tudo. Só que eu tinha muita raiva da minha gravidez. Eu tinha raiva de estar grávida, eu tinha raiva de estar com aquilo na barriga, eu tinha raiva das situações, sabe? Tipo, eu não gostava do que estava acontecendo, eu não era o que eu queria pra mim. No meu último mês de gestação ali, eu acabei não conseguindo ir na faculdade, né? Quando eu tive minha filha, eu não consegui ir na faculdade, mesmo eu apresentando
os atestados comprovando, né, que eu estava no médico, que eu tive um bebê, eles me repetiram de ano. Eu fiquei bem chateada porque eu tive que repetir o período. E aí o que aconteceu? A minha filha nasceu. E no dia que a minha filha nasceu, eu tive um problema durante o parto. E esse problema eu tive como se fosse uma hemorragia. E essa hemorragia era tão potente que eu ia ter que ficar internada. E aí eles me deram a resposta de que ou tiravam o meu útero ou eu morria. Então eu tive que autorizar tirar o meu útero, sabe? E aí, naquele momento, eu lembro que eu não pude ficar com a minha filha. Eu lembro que o pai dela ficou com ela. Graças a Deus ele estava ali, ficou o tempo inteiro do lado dela, junto com ela, não saiu do meu lado também. Eu fiquei 3 dias na UTI, naquele lugar frio, sem a minha filha, com gente muito doente, com pessoas que tinham, sabe, energeticamente muito arrasadas, e eu louca pra sair dali, louca pra arrumar, pra voltar pro quarto, aquela coisa. E aí, graças a Deus, eu tive alta e pude ver minha filha pela primeira vez. E quando eu peguei a minha filha pela primeira vez, que eu olhei pra ela, parece que tudo que eu sentia, toda a raiva, todo o rancor, toda a rejeição, toda a mágoa, tudo que eu sentia se tornou algo puro, se tornou algo genuíno. O amor de uma mãe é uma das coisas mais incríveis que uma pessoa pode vivenciar na face da Terra. Na hora que eu olhei assim pra minha filha, tudo fez sentido, tudo colou dentro de mim, tudo, sabe, parece que meu corpo, foi uma coisa muito, muito, muito grandiosa, foi um amor de outra vida, assim, foi uma coisa louca, louca, é um amor muito puro, é um amor muito, muito profundo, foi muito lindo. A partir dali, eu nunca mais, né, olhei pra minha filha e nunca mais vou rejeitar ela é a razão de tudo, é o motivo de tudo, é o porquê de tudo, sabe? Ela se tornou o meu viver mesmo. E aí nós voltamos pra casa. E aí o que acontece? Hoje, a minha sogra ainda está morando com a gente. Minha filha tá com 7 meses de vida. E eu tô desgastada, eu descobri que eu tô com depressão pós-parto. E eu sinto que essa depressão, ela tá acabando comigo, tá insuportável morar com a minha sogra. Ela tá na nossa casa até hoje. E ela toma frente das minhas atitudes, eu vou fazer uma coisa, ela quer me corrigir, ela quer tomar criança de mim, ela quer mandar no que eu tô fazendo. Eles acham que por conta, sei lá, talvez da minha idade ou algo do tipo, eu não sei cuidar da minha filha. E é muito difícil lidar, sabe? Eu fico extremamente exausta. Eu e meu marido, a gente tá junto, a gente tem muitos planos, a gente conquistou muitas coisas até agora. Ele é um suporte pra mim, ele é a minha família, sabe? Só que eu fico extremamente sozinha, eu tô perdida, eu não tenho amigas, porque eu nunca construí isso lá na minha infância, e muito menos na minha adolescência, sabe? A oportunidade que eu tive de desenvolver uma amizade que talvez fosse da faculdade, eu não cheguei a ter tempo pra isso, e agora eu tô dentro de um relacionamento, e agora eu sou mãe, e o que eu preciso muito mesmo é de ajuda. Então, se você puder deixar uma mensagem de carinho pra mim nesse vídeo, pra eu poder me sentir acolhida, ou se você é mãe e você é de Goiânia, então fala comigo, eu vou deixar o meu comentário aqui, e fala comigo, me manda mensagem, vamos ver se a gente consegue ser amiga, conversar, se apoiar, sabe? Se ver, eu tô me sentindo muito mal e eu preciso muito, muito mesmo de um suporte. Oi, My Cats, tudo bem com vocês? Mulher, eu sou de Goiânia. Tá, vamos fazer um encontrinho pra gente se encontrar lá. Agora você tem que deixar seu comentário aqui no vídeo para as pessoas poderem saberem quem é você e conseguir te achar, e conseguir te marcar, né? E conseguir te ver. A sua história é uma história que apenas está começando. Amiga, você é nova. Tem tanta coisa pra você fazer na sua vida. Eu comecei uma faculdade com 30 anos. E eu tô na melhor fase da minha faculdade. Sabe, minhas notas são boas, coisa que não era quando eu era adolescente. Tipo, nossa, minhas notas eram péssimas, hoje minhas notas são boas. Eu faço amigos acadêmicos, eu vivo a minha maternidade. Meu filho tá crescendo, eu tive filho com 25, agora eu tô com 30 e ele tá com 5, sabe? E eu tenho sonho de casar e de ter filhos, porque minha história também, nossa senhora, mó tristeza. Eu fiquei revoltada, tá? Não queria família tão cedo. Hoje eu já olho e falo, não, besteira, quero sim, sabe? Então, calma, muitas coisas podem acontecer. Agora, quanto à depressão pós-parto, eu vou falar pra vocês, eu desenvolvi um material que chama Mom Brain, que é o cérebro da mãe,
que ele fala sobre o que acontece com o seu cérebro quando você recebe o estímulo materno. O estímulo, ele faz com que o seu cérebro ele tenha uma reduzida na sua massa branca e na sua massa cinzenta, para você poder dar espaço para o teu filho ser desenvolvido, e de pouco a pouco essa massa ela vai voltando, e ela demora até 2 anos para voltar do tamanho original. E olha que nunca mais vai voltar a ser como era, vai voltar totalmente adaptado pela gestação que você passou, sabe? E essa adaptação vai depender muito da forma que você se cuida. Não ficar fazendo comparações nas redes sociais, não ficar consumindo internet em excesso, não ficar estressada, se alimentar de uma forma saudável, se sentir amada e apoiada pelo pai da criança. Tudo isso faz com que de pouco a pouco você volte a se sentir mulher novamente. Então você vai demorar 2 anos para talvez se olhar no espelho e falar assim, nossa, agora eu tô me sentindo inteira, sabe? E tem pessoas, tem mães que tá aí há 10 anos e não conseguiram se reencontrar ainda. É um processo lento, é um processo doloroso. Você entende que o seu corpo foi morada para criação, para geração de uma nova criatura que saiu de dentro de você, que também vai ter problemas, que também, né, vai beijar, vai namorar, vai ter várias coisas da vida. Então calma, talvez a pressa seja a sua maior inimiga. Você querer fazer as coisas rápido, você querer ter resultado rápido. Deus está te dando a oportunidade de fazer desse formato, então segue esse caminho nesse formato. E aí você vai se ajustando de pouquinho a pouquinho. 7 meses, sua bebê ainda é nova, sabe? Tá tudo vai entrar no lugar, tudo vai dar certo. Então assim, se vocês forem de Goiânia e puderem apoiar essa mulher, apoiem, se encontrem. Deu vontade até de fazer um grupo de mães pra gente se encontrar em Goiânia. Mas eu desejo do fundo do meu coração que você se sinta conectada com a sua filha, com seu esposo e com você mesma. Que você se reencontre, sabe? Com carinho, com afeto, com cuidado, com calma. Calma, calma. Tudo vai entrar no lugar. Não é com pressa e nem com desespero, tá bom? E eu espero de verdade que você seja muito feliz e que você seja uma grande empresária, que você se forme naquilo que você tanto quer. E fica de boa. Você vai ter tempo suficiente. Mulher, seu cérebro nem terminou de amadurecer ainda. Pra você ter uma ideia. Seu cérebro vai amadurecer daqui a uns anos ainda. Você não sabe o tanto que tem coisinhas que mudam quando o nosso cérebro termina de ficar pronto. Então, respira. Vamos fazer um exercício de meditação. Respira, tá bom? E se você também passou por alguma história do tipo, me mande no historiascanaldeatipaulo@gmail.com. Curta, comenta, compartilha, deixa um comentário pra essa mulher. Um beijo e até o próximo vídeo.